Simbora, meus amigos, para mais um capítulo do mangá de One Piece, agora o capítulo 1176, com o título de Com Orgulho. Mas antes de a gente começar a falar sobre o capítulo 1176, eu vou pedir para, se você ainda não conhece o canal, você se inscrever, ver o vídeo, se gostar, se inscrever, fazer parte da tripulação do Joy Boy, o futuro rei dos piratas, fazer parte dessa tripulação, fortalecer essa tripulação que vai encontrar o One Piece. Também dar aquela força com o seu like, com um comentário aí falando da sua opinião e também compartilhando para amigos que também gostam de One Piece, para nós crescer a nossa tripulação aí e encontrar o One Piece, né? Chegar lá em Laugh Tale e cheio de energia, cheio de força em todos os amigos, não é mesmo? E além disso, eu vou fazer um merchan aqui para Lampert. Eu sou sócio proprietário da Lampert, criei a marca junto com a minha mãe e com o meu irmão. É uma marca de roupas esportivas e de suplementos. A minha mãe, ela trabalha há alguns anos já com terapia capilar, ou seja, pessoas que estão ficando calvas, né, que têm algum dermatite, a alopecia e outras doenças, né, do couro cabeludo, tratando. E o exercício físico, a alimentação saudável, a suplementação de nutrientes, de vitaminas, ela ajuda muito, porque ela dá força pra gente, dá força para o nosso organismo, e fica mais fácil para crescer o cabelo, né? Para ter nutriente para ter o cabelo. E a gente está com o nosso primeiro suplemento prebiótico que vai chegar ainda essa semana, que é um suplemento. O que é um prebiótico? É um alimento para as bactérias boas do intestino. Ou seja, alimentando as bactérias boas do intestino, o seu intestino funciona melhor e todo o teu corpo, como consequência, funciona melhor. Fora, claro, as roupas esportivas, essa daqui é a camiseta masculina, tem a camiseta feminina e outros modelos femininos. Agora a gente está começando, a gente começou faz pouco tempo, então a gente está, por enquanto, só tem esse modelo de camiseta, mas vale muito a pena porque tem proteção contra os raios ultravioletos, tanto o UVA quanto o UVB. É um tecido fresco, não precisa passar, não deixa cheiro. Um sol de 40 graus, esse tecido aqui é fresco. Diferente de uma camiseta ou algodão, que você vai suar muito e vai ficar muito... Esse tecido aqui é leve e fresco. Vai para academia treinar, vai fazer uma corrida, vai andar de bike, mais performance para o seu treino, mais qualidade e mais conforto, porque o seu corpo não superaquece. Seu corpo não superaquecendo, automaticamente a sua performance durante o treino, seja um treino de musculação, seja um treino de corrida, seja um treino de bike, ou seja uma simples caminhada, um passeio num parque ou numa praia, tem mais respirabilidade, ou seja, o seu corpo não aquece tanto. Fora, como eu falei, a proteção contra os raios ultravioletas. Ou seja, dá para usar no dia a dia, ou seja, só vantagem. Então, vai lá, eu vou deixar o link do site já com o meu cupom, né, aplicado, o cupom JOYBOY, na descrição do vídeo no final, para você ir lá e já comprar sua camiseta. A gente envia para todo o Brasil e frete grátis acima de compras acima de... frete grátis para compra acima de R$600. Mas então tá, vamos lá, vamos falar sobre esse capítulo. Mas antes de a gente começar a falar, eu vou pegar o meu chapéu, né? O chapéu de palha, que não pode faltar em nenhum capítulo, para a gente continuar nessa jornada até o One Piece. Começando ali, o capítulo ali já começa falando mostrando a preocupação do chapéu de palha, né? Do Zop, da Nami, da Robin, do Saul, em relação à biblioteca e à escola de Elbaf. Por quê? Porque a biblioteca de Elbaf carrega os livros de Ohara, o conhecimento de Ohara, que muitos arqueólogos, né, deram a vida para conseguir guardar, para conseguir ter aquele conhecimento que vai ser importante para a revelação final sobre a verdade do mundo de One Piece, sobre o século perdido, né, sobre a questão dos 20 reis, do governo mundial, do pirata Joy Boy, né, e de tudo que aconteceu nesses 100 anos que simplesmente foram apagados da história. Então, começam os esforços. A Nami começa primeiro, com os Zeus. E o Zeus está pronto já, cheio de água, para poder apagar o incêndio da biblioteca e da escola. E o Sanji, né, como ele é mulherengo, ele já fica encantado, já aparece o balãozinho ali do Sanji encantado, dizendo que a Nami está sempre pronta para
para qualquer coisa. E os Zeus começam o seu trabalho. Começa a cair uma grande chuva sobre a biblioteca e sobre a escola. E o fogo começa a se apagar. Mas eis que o Cavaleiro de Deus, que está ali perto, né? O Cavaleiro de Deus, aquele que cria os pesadelos, e ele está em cima de uma minhoca gigante, uma cobra gigante chamada Lindworm. E ele fala, e ele pede para Lindworm comer os Zeus. E ela come os Zeus, e os Zeus, até ali aparece o balãozinho no mangá, que está escuro, né, que não consegue enxergar nada. Mas não para por aí. Não é, se não dá de um jeito, vai de outro. O Vegapunk, a Lilith, um dos Vegapunks, né, ela está com um disco de transformação de energia. Ou seja, o Omni Drain Converter, o ODC, Omni Drain Converter, que não é nada mais nada menos que um aparelho, uma máquina que transforma a energia, que converte a energia, que suga a energia do lugar e converte num líquido, em cola, em Coca-Cola. E ela usa o poder do aparelho, coloca o aparelho para funcionar, e o aparelho suga toda a energia térmica do lugar, ou seja, da biblioteca e da escola. Sem energia térmica, o fogo o que é? Energia térmica, energia do calor. Energia a gente sente. O que é energia térmica? A energia cinética das moléculas, dos átomos, né? A gente aprende isso na escola. E o que acontece quando a matéria não tem essa energia térmica? As moléculas elas estão mais devagar ou até paradas. Ou quando no caso do zero absoluto, que é o 0 grau Kelvin, né? A gente aprende tudo isso lá na escola, em química, física, né? O zero absoluto, 0 kelvins, que no caso seriam 273 graus negativos, que é praticamente impossível chegar nisso, né? Mas enfim, ali no mangá, a Lilith, como o Vegapunk é um gênio, ele criou esse aparelho, essa máquina que suga a energia térmica e transforma toda a energia térmica em cola. E o fogo da biblioteca e da escola é apagado. E além de ser apagado, não para por aí. Tudo é congelado. Mas o importante para nós, o importante para eles, é que aquele conhecimento, os livros que estão lá, sejam preservados, não sejam queimados. Para que aquele livro, aquele conhecimento possa passar para as gerações futuras e possam servir de testemunho, né? Porque é um conhecimento importante sobre a verdade do mundo de One Piece, sobre o século perdido, sobre os 100 anos que foram simplesmente apagados pelo governo mundial, pelo IMU. Então, mostra ali a perseverança, né? E mostra, é uma lição pra gente. Se não dá de um jeito, faz de outro. Se não tá dando certo com esse método que tá fazendo, experimenta de outro. E, no fim, eles conseguem salvar a biblioteca. Mas o Cavaleiro de Deus, também persistente, diz pro Lindworm, que é a minhoca que ele tá em cima, comer a biblioteca. Só que daí entra em cena os caras, né? Inclusive o Frank, que recebeu o poder da cola energética, da energia térmica que estava lá, das chamas que estavam consumindo a biblioteca e a escola, da Lilith. Mas aí chega a parte da pancadaria, né? O Sanji ele fica muito bravo com o Cavaleiro de Deus por ter insultado o Jinbe e ter insultado a tripulação. E o Cavaleiro de Deus demonstra ali o preconceito, né? Nojo, diz que tem nojo do Jinbe, que os homens peixes, os tritões, são a raça mais feia que tem. E o Jinbe diz, e o Jinbe, tanto o Jinbe, o Frank e o Sanji assumem a responsabilidade. Pode deixar que é nós que vai resolver o problema. E antes do Lindworm comer a biblioteca, o que acontece? Ataque combinado. Sanji, Frank e Jinbe, 3 guerreiros poderosos da tripulação de Chapéu de Palha, fazem um golpe combinado. O Frank, né, nem dá pra dizer, com a cola energética que ele tomou, ele tá super. O Jinbe também tá com raiva porque foi ofendido. E o Sanji, mais bravo ainda por ter ofendido a tripulação dele e o Jinbe, que é amigo dele. E diz que os crimes do Cavaleiro de Deus ser fora da realidade por não conhecer o Jinbe e não conhecer a tripulação. E ele
e ele dá um golpe muito forte na cabeça do Cavaleiro de Deus. Como punição, ele mesmo diz, né? Que tal como punição por esses crimes eu abrir um grande buraco nesse seu capacete. Até porque o Cavaleiro de Deus diz ali no mangá, né? Ainda bem que eu estou usando esse capacete para eu não sentir o cheiro do Homem-Peixe, do Tritão ali, zombando do Jimbe. E ali o Sanji dá um golpe muito forte na cabeça, um chute muito forte na cabeça do Cavaleiro de Deus. E o Jimbe e o Frank dão um ataque combinado no Lindworm. O Jimbe usando o seu Kyojin Karate, né, o seu Karate Tritão, e o Frank usando toda a sua energia que foi dada pela cola, e com o seu potente punho. E essa foi uma parte muito legal da derrota do Cavaleiro de Deus. Claro, não uma derrota definitiva, mas serviu para ele aprender uma lição, pelo menos. Não é mesmo? E a conclusão do capítulo, a gente descobre uma coisa muito importante. Nós descobrimos todos uma coisa muito importante, uma coisa que até então nós não sabíamos. Graças ao orgulho, à honra, né, vamos dizer assim, o orgulho da nação guerreira de Elbaf, dos guerreiros de Elbaf. Graças ao orgulho e à honra do Capitão Dory e Brog, que preferem morrer para não atacar mais o Jaru. E se arrependem dizendo, nossa, a gente falou coisas que nós não queríamos. Claro, com o Dome Reverse, né? Mas aquela mesma coisa aconteceu ali no capítulo, né? Com o Dory e o Brog, aconteceu com a Harald. E ainda vai e volta. Tem um pouco ainda deles. Eles estão tomados pelo Dome Reverse, mas eles ainda conseguem ter algum lampejo de lucidez, de ser eles mesmos. E no momento de orgulho, os dois se ajoelham e agradecem e dizem que foi divertido os 100 anos de batalha e fazem. Um decapita o outro, um corta a cabeça do outro. E foi graças a esse orgulho que os dois renasceram, agora sem o Dome Reverso. E ao invés de lutar contra e tentar matar o Jaru, agora eles vão lutar a favor do Zoro, do Hajjudin e do Jaru. Para fazer o mesmo com os outros gigantes. Cortar a cabeça ou perfurar o coração. Porque agora eles sabem que quando a pessoa que está possuída pelo Dome Reverso morre, ela volta e não só volta, mas ela volta no seu estado normal, sem o Dome Reverso. E ali no final aparece o sorrisinho, o Zoro dando um sorriso, o Hajjudin dando um sorriso, o Brog dando um sorriso, o Dory dando um sorriso, todos dando um sorriso, e tristes e animados ao mesmo tempo, porque sabem que vão poder libertar seus amigos. E o Zoro até fala, levem as crianças para dentro, porque vai ser triste de ver. Mas nós sabemos que mesmo que os gigantes tomados pelo Dome Reverso, possuídos pelo Dome Reverso, quando forem mortos, quando forem atacados no coração ou quando forem decapitados, vão voltar ao normal. E o jogo está virando. O jogo está virando cada vez mais. O jogo começou a virar ali quando o Nika, né, o pesadelo Nika, aquilo que te dá medo Nika, caiu em cima do navio que era para levar as crianças. O jogo começou a mudar ali, mas agora está começando a mudar mais, cada vez mais pro lado do Chapéu de Palha. Cada vez mais pro lado daqueles que vão encontrar One Piece, a tripulação que vai encontrar One Piece. Joy Boy, Nika, Luffy e todos os seus amigos escolhidos. Então é isso, meus amigos. Esse foi o capítulo 1176. Vejo vocês na próxima. Continuamos juntos nessa jornada, no capítulo 1177 em diante, até encontrarmos One Piece, até chegarmos em Laugh Tale, o conto da risada, onde Joy Boy deixou o seu tesouro. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais, meus amigos. Não se esqueçam de dar like, se inscrever, comentar alguma coisa, uma opinião e compartilhar com seus amigos que também gostam de One Piece. Vamos juntos rumo ao One Piece.